tarde, seja bem-vindo à live do Rafão. Hoje aqui começando essa live com uma canção muito linda, uma canção bem atual, onde nós declaramos que muitas vezes nós vivemos com orgulho, nós vivemos com os nossos achismos, né? Mas aí nós reconhecemos que há alguém maior, alguém melhor, que pode direcionar as nossas vidas. E esse alguém é Jesus. Por Ele foram criadas todas as coisas. Queria que você ouvisse essa canção, esse louvor. Se você conhece
Jesus é a razão da nossa vida, é a razão da nossa existência, a razão de ainda continuarmos vivos. Essa canção é uma canção que fala muito disso, né? Ele nos proporcionou novamente a nos ligarmos a Deus. E como ele canta nessa canção, a fazemos novamente parte do jardim do Senhor. Então essa canção, Quero Conhecer Jesus, é o nome dela, que ela possa ter falado ao teu coração. Porque hoje nós vamos iniciar o nosso estudo, né? Sobre vida com propósitos. E já vou começar aqui. Bom, o somzinho aqui já se encerrou. Ops. Aqui, guitarrinha do lado. Hoje eu tinha conversado com vocês na sexta-feira, né? Muitos que participaram, que hoje nós estaríamos estudando um pouco um livro bem interessante, cheio de conteúdo, cheio de verdade. Esse livro chama Vida com Propósito, do Rick Warren, né? E é um livro que eu acho que todos nós aí precisamos estudar um pouco, né? A gente procurar entender qual que é o propósito do Senhor na nossa vida, né? Nós entendemos que nós não podemos mais viver sem um propósito em Deus, né? Sem um propósito definido em Deus. A gente saber que a gente nasceu por um propósito de Deus na nossa vida, né? E a gente achar que a gente vai viver somente pelas nossas deduções, por aquilo que a gente estabelece como sonho, como carreira, como ambição. Eu acho que a gente tem a oportunidade hoje, aqui nessa live, com cada um de vocês, quem está assistindo, de a gente poder buscar esse propósito em Deus, saber que nós nascemos por um propósito. Antes de nascermos, o nosso Deus já tinha um propósito estabelecido para cada um de nós, para você, para mim, sabe? E a gente poder falar um pouco sobre isso, né? Poder, sabe, ter esse entendimento, certo? Então eu tenho um propósito em Deus, uau! Mas como é que a gente começa a entender esse propósito em Deus? Como que a gente começa a buscar esse entendimento, né? Então hoje eu quero falar para vocês sobre o primeiro tópico aí do nosso estudo, né? Que fala a respeito de tudo começar com Deus. Tudo começa com Deus. Então, assim, a gente conversou na sexta-feira um breve resumo sobre isso, né? Que a nossa jornada nesse livro, ela começa com o primeiro dia, que é tudo começa com Deus. Se a gente quer saber o propósito de Deus na nossa vida, se a gente optou por buscar e ter esse entendimento e não viver mais por viver, sabe, deixando a vida te levar ou vivendo segundo o seu instinto humano, sabe, segundo aquilo que você deduz como metas de vida, sabe, a gente agora buscando esse entendimento de qual que é o propósito de Deus para a nossa vida, a gente tem que começar por Ele, tudo começa por Ele, tudo começa com Deus, né? A gente tendo as nossas orações, a gente entendendo a realidade de Jesus na nossa vida, né? Que Jesus, Ele veio, sofreu, foi crucificado, ressuscitou e agora está junto com o nosso Pai Celestial, justamente porque Ele foi a oferta perfeita para que nós pudéssemos novamente, né, nos religarmos a Deus, novamente sermos ali filhos de Deus, sabe? Pelo sangue de Jesus nós somos filhos de Deus. Então quero dizer para você que o propósito da sua vida é muito maior do que realizações, do que sonhos, do que a sua vida pessoal, a sua felicidade que você sempre está almejando, né? Cada dia, buscar a sua felicidade e a sua carreira. Tudo isso está da sua vida que está em Deus, que é muito maior, sabe? E hoje, sabe, quem pode responder qual que é o seu propósito de vida, qual que é o propósito por qual você nasceu, é somente Deus, é somente o seu Pai Celestial. E através de uma oração contínua, todos os dias, através de uma busca de intimidade com Ele, você, sabe, começa a galgar esse descobrimento do propósito dele na tua vida, e através da palavra dele, porque a gente consegue entender mais sobre a vida
lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, que no caso nos foi presenteada como um manual de vida, como um manual de conduta, como um manual, sabe, da gente poder entender mais quem é Deus, quem é o nosso Senhor, né? Então, quando você tem esse entendimento que tudo começa com Ele, sabe, você foi criado por Ele, aí você fala, poxa, então agora eu sei onde é a fonte, eu sei onde eu vou buscar as informações, né? E aí, muitas vezes você se encontra na sua vida aí, sabe, sem um propósito claro de Deus para ela, mas aí você vai para aquelas perguntas que são muito mais egocêntricas, que são muito mais individuais, referente a você, que é, por exemplo, o que quero ser, o que devo fazer com a minha vida, quais são meus objetivos, minhas ambições, meus sonhos, sabe, você está concentrando somente em você, as perguntas, mas na verdade você tem que concentrá-las em Deus, né? Você tem que desvendar o seu propósito de vida em Deus, saber através dele qual é o propósito que ele tem para você, né? Não é somente uma dedução sua, porque quem entende mais de você mesmo é Deus, né? Deus entende você muito mais do que você mesmo, né? Então a gente começa a entender que, opa, esse propósito parece que é um propósito um pouco mais amplo do que eu imaginava, né? Não é somente eu ter uma família, não é somente eu estudar, não é somente eu trabalhar, que eu estou cumprindo o meu propósito, sabe, para qual eu nasci. Não, ele é muito mais além, ele é muito amplo, né, do que somente esses pequenos propósitos que são mais direcionados ao individualismo, a nós mesmos, né. Então eu quero dizer para você que em Jó, capítulo 12, versículo 10, ele fala que a nossa vida está nas mãos de Deus, né. Para quem sabe a história de Jó, ele foi ali provado ali de uma forma bem severa, sabe, a sua fidelidade com Deus, e ali ele pôde declarar isso, né, num dos momentos que ele viveu, que a vida dele estava nas mãos de Deus, e da mesma forma a sua vida, a minha vida também está nas mãos de Deus, sabe, não cai um fio de cabelo, que aqui eu tenho pouco, né, mas não cai um fiozinho de cabelo aqui dos pouquinhos que tem, se Deus não tiver um consentimento, se Deus não permitir, sabe, e assim, você tem como pode dizer, duas opções para saber o propósito da sua vida. Você vai especular. Para quem aqui sabe o que é especulação, é aquilo que muitos investidores fazem na bolsa de valores, né? Eles pegam uma ação e fazem um estudo e especulam que ela vai crescer, né? Ela vai crescer, então eles compram naquele preço, sabendo que o preço dela segundo, sabe, as informações que eles têm vão tender a ela a um crescimento. Então eles especulam o crescimento dela e eles compram ela num preço mais baixo, sabendo que o preço dela vai aumentar. Muitas vezes eles conseguem, mas nem sempre. Acontece alguma variável aí do tempo, acontece alguma circunstância não prevista por eles, que a especulação deles cai por terra. Então essa opção de você ter uma especulação para avaliar o propósito de vida que Deus tem para você é furado. Então nós já partimos daí, são duas opções, mas uma já é furada. A outra opção é através da revelação, a revelação de Deus na sua palavra, através da Bíblia, através do que Ele fala na Bíblia e através do seu relacionamento com Ele, porque através de um relacionamento com Deus, sabe, e o reconhecimento de Jesus na tua vida, o Espírito Santo, ele sabe, ativado em você, o Espírito Santo começa a fluir dentro de você e você começa a entender algumas coisas. O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, ele dentro de você, ele vai revelando para você o propósito de Deus na sua vida, né? Então nós podemos partir dessa premissa que a opção certa e correta dessas duas é somente uma, que é a revelação. A gente consegue entender o propósito de Deus através da revelação que Ele nos dá, por experiência que nós temos com Ele e também pela palavra dele que nos traz, sabe, a revelação do próprio Deus, sabe, em sua palavra. Então nós temos essa opção sobre a revelação. E na palavra de Deus, em 1 Coríntios 2, versículo 7, você pode estudar um pouco mais amplamente, lá fala que Deus, ele produz o melhor em nós. Então nós fomos feitos para produzir o melhor. Nós não fomos feitos para produzir coisas medianas, coisas, sabe, fracas. A gente não foi feito para produzir o mínimo, mas sim para produzir o melhor, a excelência e o máximo que nós possamos oferecer. Então assim, você foi feito para produzir, sabe, algo altamente elevado. Então não se contente com às vezes o que você está vivendo, está sendo pouco,
Sabe, se você olha para a tua vida e percebe que você está vivendo pouco, você foi feito para viver muito, você foi feito para viver excelência, você foi feito para produzir muito, você foi feito para alcançar, sabe, grandes sonhos e realizações. Só que para você conseguir tudo isso, primeiro você tem que focar no teu propósito principal e único, que é o propósito de Deus na sua vida. Na palavra de Deus fala que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as outras demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Isso inclui carreira, vida financeira, tudo isso Deus vai nos ajudar a conquistar. Mas primeiro Ele fala para a gente buscar o reino dEle e a justiça dEle, sabe? Quando a gente busca o reino dEle e a justiça dEle em primeiro lugar, as demais coisas Deus vai nos dando condições de conquistar. Só que elas não podem ser no nosso foco, elas não podem ser a nossa prioridade. A nossa prioridade tem que ser descobrir e viver o propósito que Deus me criou, sabe? O propósito principal da minha vida que Deus criou para que eu viva. Então esse é o propósito principal. Isso é que você tem que dar prioridade, que você tem que buscar, você tem que correr, sabe? Lutar para você alcançar. É o propósito de Deus na sua vida como primeiro lugar. Então a gente aprende aqui que só possamos alcançar isso através da revelação de Deus, através de Deus. Então Ele é a fonte. Ele é o manual, Ele tem o manual da nossa vida, Ele tem todas as funções ali bonitinhas e detalhadas no manual dele sobre nós. Então tenha uma vida de oração, ore todos os dias, fala com Deus para que Deus te proporcione a você viver o seu propósito e a cumprir o seu propósito, porque Deus deu um propósito para você cumprir nessa terra. E muitas vezes você ainda está perdido, você ainda está, sabe, vivendo no automático, no piloto automático, você está vivendo conforme a vida está te proporcionando as situações, você está vivendo, mas não, Deus colocou um propósito muito importante na sua vida e Ele quer que você cumpra esse propósito, porque você não foi criado, você não nasceu por acaso, sabe? Você nasceu com um propósito que Deus fez, que Deus Ele sonhou, que Deus Ele ali colocou para você viver. E você vai ter inúmeras oportunidades para, sabe, se voltar para esse propósito e poder alcançá-lo. Então, eu quero dizer para você aqui que nós vamos aprender aqui, são 3 critérios para a gente entender sobre o nosso propósito. Primeiro, através da palavra de Deus em Efésios 1:46, lá fala que nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Então, quando Jesus ele ali se tornou o sacrifício perfeito, sabe, a oferta perfeita para que nós pudéssemos ter a oportunidade de voltarmos a Deus, sabe, e a termos esse contato direto com Deus através da nossa oração e ela ser ouvida, sabe. Primeiro que nós entendemos dessa situação, desses critérios, né? O primeiro critério é que a gente descobre a nossa identidade. Então, quando a gente reconhece Jesus e tem uma vida de oração com Deus, os primeiros passos da gente entender o propósito de vida, o propósito de Deus nas nossas vidas é reconhecendo que a nossa identidade aqui está sendo restaurada e isso, sabe, isso linka com o relacionamento que nós temos com Jesus. Então, conforme a gente ora a Deus e reconhece Jesus, ali a nossa identidade ela é restaurada, sabe, ali nós somos adotados como filhos de Deus através de Jesus, que se torna o nosso irmão mais velho. Nós ali nos religamos a Deus e começamos a restaurar a nossa identidade que foi perdida, sabe? Então, através desse relacionamento, você vai ter essa identidade bem definida e o seu propósito vai começar a ser revelado através da palavra e através do seu relacionamento de intimidade com Deus e com Jesus, sabe? Isso nós vamos explicar um pouco mais adiante como é tudo isso, se para você é algo novo, é algo diferente que você está ouvindo, né? O segundo critério é que Deus já pensava em você antes de você nascer, sabe? Você pode escolher esposa, você pode escolher o seu marido, se no caso homem e mulher, você pode escolher a sua carreira, mas o seu propósito você não pode escolher porque ele já foi pré-determinado por Deus, ele já foi criado por Deus antes de você nascer, o seu propósito de vida, o seu propósito com Ele, sabe? Então isso é uma coisa que se você não viver, você vai sentir sempre falta de algo. Mesmo que você seja o melhor profissional na sua carreira, mesmo que você tenha a melhor família e os melhores filhos, sabe, nada disso vai te satisfazer, porque há um propósito em Deus que você tem que cumprir. Enquanto você não cumprir e não viver ele,
você vai sentir falta de algo. Você pode ter a melhor família, a melhor carreira, muito dinheiro, mas sua vida ainda não vai ter sentido, porque a sua vida só vai ter sentido quando o seu propósito em Deus ele é desvendado, ele é revelado para você e você começa a vivê-lo, sabe? E o terceiro critério é que o propósito da sua vida, o propósito de Deus na sua vida, ele se encaixa em outro propósito muito maior e divino, que Deus planejou para a eternidade, ou seja, tem um propósito maior e eterno que é você viver a eternidade com Deus, com muitos irmãos, com uma família imensa. Então esse propósito é um propósito muito maior e divino, que ele é maior do que o seu propósito que Deus criou você. E através, sabe, disso, você vai começando a viver um propósito maior. Você saber que você tem uma eternidade toda para viver com o nosso Pai Celestial, com Jesus, sabe? Então, eu quero dizer para você nessa noite que tudo começa com Deus, sabe? Se volte para Deus, procure ler a palavra dele, procure orar e falar com ele e tente entender quem Jesus é na tua vida. Você que ainda não entende, você que já entende, sabe, intensifique, sabe, se aprofunde, sabe, na intimidade com Deus, no conhecimento com Deus, que você vai entender o seu propósito, porque muitas vezes já tem uma caminhada longa, já conhece Deus, já ora, sabe, já reconhece Jesus como Senhor e Salvador, mas o propósito de Deus ainda não foi muito bem definido na sua vida. Então, ele só vai ser bem definido na sua vida quando você começar a buscar mais, você buscar o sentido, você falar, Deus, eu quero viver o teu propósito na minha vida, sabe, me ajuda. Aí você pede também para que o Espírito de Deus que flui dentro de você, sabe, te revele, te ensine. Você lendo a palavra, peço que o Espírito de Deus revele a palavra do Senhor e o propósito que Ele tem para mim. É uma busca, sabe, é a melhor busca que você pode fazer na tua vida hoje, é descobrir o propósito de Deus na sua vida, sabe. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, sabe, que você possa refletir, que você possa se avaliar, se autoavaliar, se você já está vivendo o propósito de Deus na sua vida, ou se você já entende esse propósito e está vivendo e concretizando ele em Deus, sabe? Se você ainda não está vivendo, tudo começa com Deus. Se volte para Deus, ore a Deus e peça, Deus, para minha vida fazer sentido, eu quero entender qual que é o teu propósito para mim, sabe? Deus vai te revelar, porque Deus ele não tem filho predileto. Todos os filhos que se achegam a Ele, que oram a Ele, que buscam dele um socorro, buscam dele uma resposta, Ele responde, Ele socorre, sabe? Era isso que eu tinha para falar para vocês, e aqui eu vou finalizar lendo o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Ele diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Essa é a palavra final que eu tenho para dizer para você, sabe, que você possa receber essa palavra no teu coração e você possa entender que tudo começa com Deus. Ele tem o seu manual bem detalhado, sabe, com tudo aquilo que você precisa para alcançar o seu propósito. Tá bom, meu querido? Eu quero aqui dar um grande abraço aqui para a Lucineide, para a Priscila, para a Adriana. A Adriana trabalhou comigo no Itaú, que bênção, Ana Laura, seu Manuel, Sidney, olha aí, pastor Reginaldo, minha mãe, Deus abençoe, que bom que você está aqui também. O Marcos Cardoso, trabalhei com ele na Editora 3, show de bola, Marcos, Joab, Kelly Andrade, sabe, todos vocês, que Deus abençoe. Eu quero só finalizar com uma oração, sabe, você pode orar comigo aí onde você está, online, e que Deus possa te abençoar, para que você possa viver o propósito dele na tua vida, e você vivendo isso, você vai se sentir completo, tá bom? Vamos orar. Pai querido, Pai Celestial, nesse momento eu oro juntamente com o meu irmão, com a minha irmã que está aqui online juntamente comigo nessa live, Senhor. Pai, e todos aqueles que estão assistindo, eu peço, Senhor, que o Senhor fale com cada um deles, revela o teu propósito, Senhor, para cada um deles. Nós já entendemos aqui nessa tarde, Pai, que não há ninguém que tenha nascido sem um propósito que o Senhor, ó Deus, ali forjou, Deus, em cada um de nós. Então, por isso nós pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor revele o teu propósito de vida em nós, que nós possamos, através, ó Deus,
desses estudos, através desse livro que é muito abençoado, Pai, possamos entender qual que é o Teu propósito nas nossas vidas, Pai, para que nós possamos viver, Senhor, com satisfação plena, sabendo que nós estamos vivendo aquilo que o Senhor deseja e nós vamos sentir essa satisfação, Pai. Por isso nós entendemos na Tua palavra, Pai, que precisamos primeiro buscar o Teu reino e a Tua justiça, Pai. E buscando isso, nós estaremos buscando o propósito que o Senhor tem para nós. E as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Pai, revela o Teu propósito em nós, Pai, propósito na qual nós nascemos, para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, pela Tua vontade, Pai, que possamos cumprir esse propósito, Pai, e em nome de Deus agradar a Ti, Pai, o Senhor possa se alegrar com cada um de nós aqui. Nós te agradecemos, Pai. Nós pedimos que o Senhor traga-nos a Tua revelação através da Tua palavra, através do Teu Espírito, Pai, sobre qual é esse propósito que nós devemos viver e cumprir nessa terra, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, que você seja muito abençoado. Vitória, um grande abraço, Vitória. Prazer que você está aqui também. Que você possa viver o propósito de Deus na tua vida. Nem que você tenha que parar alguns projetos pessoais que você tem gastado sua energia. Eu peço para você, coloque uma pausa nesses projetos e intensifique agora o seu investimento no propósito que Deus tem para você. Que Deus ele te criou, que Deus ele te formou, que Deus ele forjou em você. Dê uma pausa nos outros projetos que Deus vai abençoar e vai cuidar, sabe? E busque primeiro o propósito principal na sua vida, que é por que você foi criado, por que você nasceu, sabe? Qual é o motivo de você estar nesse mundo, nessa terra, tá? Deus abençoe você. Amanhã nós teremos mais, a partir das 18h30, com propósitos. Esse é o nosso tema aí, desses dias que nós vamos estar estudando nesse mês, um pouquinho no mês que vem. Que você possa ter sido muito abençoado. E aqui é uma pequena reflexão, sabe? Hoje, o que eu posso trazer para vocês de uma palavra-chave dessa ministração de hoje sobre o propósito de Deus é: você não é o foco é Deus. Então, se você quer saber o seu propósito, o foco é Ele. Busque nele essa revelação, que você vai sentir a pessoa mais completa e satisfeita, porque você vai estar vivendo e buscando aquilo que você foi criado. Isso vai te trazer uma satisfação indescritível, tá? Deus te abençoe, que a graça do Senhor, que Jesus esteja com você, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo esteja com você. Um grande abraço, um super beijo a todos e até mais.